Então, continuando, pessoal, falamos anteriormente aí de um exemplo prático, né, de como é feita essa operação, né, essa característica. E aqui nós vamos falar um pouquinho da sequência, né, da parte de documentação. Tem a ver aí com o que você precisa apresentar, tanto como um prestador de serviço, quanto o que você precisa exigir dos prestadores de serviços como um funcionário da empresa ou responsável técnico. Então, assim, você tem que sempre emitir, né, e recolher a RT. Isso daí não tem dúvida, né? É um serviço de manutenção em que você precisa emitir e recolher uma RT. Tá? Para uma manutenção de subestação, você tem que verificar na concessionária. Algumas concessionárias aceitam a RT somente do eletrotécnico, tá? Credenciado no CREA, como eletrotécnico, no CREA não, desculpa, no Conselho dos Técnicos, né, que agora mudou. Então, o técnico eletrotécnica tem que estar credenciado no Conselho dos Técnicos e aí emitir uma ART. Ou um engenheiro eletricista credenciado no CREA, tá? Agora, não sei se todas as concessionárias aceitam somente do técnico, né? Eu não sei como é feita essa questão em todo o Brasil, mas na maioria ela aceita tanto do técnico quanto do engenheiro. Então tem que verificar essa questão. Porém, pessoal, quem faz laudo, né? O laudo ele é um objeto, laudo ele é um arquivo, um material que é produzido por engenheiros. Eu não posso, como por exemplo, você, se for um eletrotécnico, não pode assinar um laudo, por mais que tenha RT, não tem validade como laudo, tá? Porque laudo só quem faz é engenheiro. Só tome cuidado com isso na hora de vender o serviço, certo? E aí você vai solicitar a concessionária o desligamento, né, da seccionadora no posto do desligador. Cada concessionária deve ter o seu padrão de carta de desligamento, tá? Mas nós utilizamos aqui no nosso curso, né, que é o curso completo, um modelo padrão em que você pode apenas adaptar para a sua concessionária. E sempre nessa carta de desligamento tem que ter alguns pontos importantes, que é a ART. Então você tem que emitir a RT antes de solicitar, porque ela só vai deferir, só vai aprovar o desligamento se tiver RT. Então, emite RT, depois você coloca essa RT dentro da carta de desligamento, indicando o local, o endereço, a unidade consumidora, o porte e o horário em que será, né, o porte onde está o alimentador, né, a derivação, e o horário em que será realizada a manutenção. Tá? E geralmente a manutenção de subestação desse porte, 13.8 kV, ela ocorre em no máximo ali 4 horas, 4, 5 horas. Depende também das complicações, então deve ser avaliada essa questão. Informar a linha de produção da empresa ou ao síndico, se for um prédio, você tem que informar o seu cliente o desligamento. E é importante você criar ali também uma carta informativa e você passa essa carta para seu cliente e seu cliente vai colocar, se for um prédio, geralmente quando nós fazemos a manutenção em prédios, né, multifamiliares, de 12, 13, 20 andares, então o próprio síndico imprime, te manda o modelo, o síndico coloca logo do condomínio, padroniza e aí imprime, deixa isso nos quadros de aviso e nos elevadores, tá? Porque nem todos os condomínios vão ter grupos de motogerador, né? Grupos geradores que farão o abastecimento total do condomínio. Na maioria das vezes, o grupo gerador ele vai abastecer somente as áreas comuns e o elevador. Então é bom avisar, porque se for o caso, naquele momento da manutenção, os inquilinos eles podem ir passear, podem ir para casa de um familiar, para não ter o transtorno de ficar sem energia. Então é muito bom, muito importante informar, tá? Tem que ter essa ordem. A outra coisa é a documentação comprobatória da autorização dos profissionais envolvidos. Então, você deve ter a comprovação, o certificado dos profissionais, se eles realmente têm ali NR10 CEP, tá? Quem vai fazer as operações tem que ter isso e analisar qual é o relacionamento que eles têm com essa empresa terceirizada. Porque assim, você tem que se respaldar
como contratante do serviço, tá? Tem que contratar uma empresa que tenha esses funcionários fichados, né, pela CLT ou de acordo com o contrato de trabalho, que aí tem que ver a validade com o advogado da área trabalhista. Eu não sou profissional disso, mas tem que ter todo esse regulamento, porque ele é uma manutenção de risco, é um serviço de risco, e se houver algum problema, se houver algo que saia do controle e possa vir a machucar ou alguma pessoa vir a óbito, quem vai se responsabilizar são todos os envolvidos nessa ação. E também o procedimento de manobra conforme os itens 11 e 7.4.5.6 da NR10. A NR10, pessoal, muita gente não dá valor para a NR10, mas a NR10 é a norma que tem mais valor, tá? A NR10 é uma lei, tá? Ela é uma norma de apelo como lei. Então, ela é a norma, é a maior das normas que nós temos, NR10. Aí depois vem as normas da ABNT e as instruções técnicas. Então, você não pode esquecer da NR10, você tem que trabalhar com a NR10 e complementar com as NBRs, né, com a ABNT. Tá? Então muita gente confunde isso. Então isso aqui é o panorama da documentação. Deixa eu passar aqui. E aí a questão da execução da operação local. Isso aqui eu prefiro fazer isso durante a verificação do serviço. Sua empresa faz esse tipo de serviço? Faz, eu vou aí verificar, eu vou aí orçar. Sempre é bom você olhar. Muita gente dá preço por telefone e quando chega lá na subestação, ela está uma subestação toda degradada e você é responsável por dar manutenção nela. Então sempre verifique os seus orçamentos, tá? Vai verificar em loco. Isso daí é praxe, tá, pessoal? Mas muita gente acaba não fazendo. Mas assim, você tem que planejar a atividade, você tem que verificar, fazer uma análise de risco. Tá? E como que é feita a análise de risco? Tem que avaliar quais são os riscos, quais os equipamentos que aparentemente estão ruins, quais são os equipamentos que os operadores, as pessoas que estão ali dentro falaram, olha, esse equipamento aí não está legal, na última manutenção o cara condenou esse equipamento, esse equipamento ele apresentou defeito, esse equipamento é novo, esse equipamento é velho. Então você tem que fazer uma entrevista, tá? Uma investigação sucinta e rápida, para poder você ter todas as condições de criar análise de risco e a partir daí ir para realmente o risco que é imposto ali, que é verificado em R10, que você vai avaliar desculpa, durante essa análise de risco a questão dos EPIs, EPCs, qual o nível de tensão que você vai utilizar, quantos EPIs e EPCs você vai precisar, quantos operadores você vai precisar, né? Quantas pessoas para fazer aquela atividade você vai precisar. Então, tudo isso é importante para você ter uma noção do que se deve fazer. Tá? Durante o nosso curso, eu tenho o último ali módulo em que eu apresento umas dicas e um modelo de como orçar um serviço no que diz respeito ao custo que você vai ter, né? Um custo médio ali. E a partir daí você tem a sua margem de lucro, tá? E na verdade não é margem de lucro, você tem que ter uma margem de segurança. O lucro vem quando a atividade está finalizada, tá? Então tome muito cuidado com isso. Análise de risco também, a gente tem um modelinho ali que a gente acaba simplificando e em 5 minutos dentro de uma subestação a gente já levanta tudo o que é preciso para a manutenção. E a partir daí a gente vai para o comercial para negociar com o cliente, né? Por exemplo, o que eu estou falando, você tem uma ideia. Você entra na subestação, a iluminação não é a correta. Então você tem que alterar a iluminação. Isso é investimento, fora a manutenção. Tá? Então é um investimento à parte. As partes metálicas não estão aterradas, outro investimento. Não existe tapete isolante, outro investimento. Não tem extintor, tá? Não tem placa de sinalização, então a pintura não está correta. Então tudo isso são investimentos, tá? Que são necessários para deixar a subestação dentro do padrão normativo, porém
tem que ver se seu cliente vai pagar por isso. Então você tem que mostrar, olha, para dar manutenção, para fazer os testes, para limpar, para pintar é isso. Porém, você tem que fazer todos esses outros requisitos para atender a norma. E esses requisitos vão custar tanto em cima disso. Porque senão o que acontece, pessoal? Isso aqui é prática, infelizmente isso ocorre. Você vai lá e faz um orçamento, tá? Para fazer tudo, para deixar a subestação top, redondinha durante a manutenção. Aí vai um outro e só faz o orçamento para fazer as medições e a própria manutenção. E vai um terceiro, faz orçamento somente para limpar e reapertar. Tá? Ele não leva equipamento nenhum, no máximo ele leva um termômetro, né, para ver a resistência do aterramento da subestação, faz a limpeza, né, e reaperta. Então isso não é uma manutenção, isso aqui é só uma limpeza e reaperto. A manutenção em si tem que ser vista tanto a parte de limpeza e reaperto, quanto os ensaios elétricos e tudo mais, né? Os ensaios dos equipamentos ali envolvidos, que são no mínimo 5 ensaios, e a partir daí você faz também a adequação dos outros fatores que estão faltantes em decorrência da norma. Então tudo isso deve ser verificado, isso é questão econômica, agrega valor, aumenta o valor, mas na verdade você não tem que aumentar, você tem que agregar, tem que mostrar que aquilo realmente é necessário, tá? Então alguns detalhes aí que é bom saber na hora de fazer o orçamento, para você tentar fechar o máximo de orçamento que você pode, mas sem comprometer a sua qualidade técnica e a sua segurança financeira. Tá bom, pessoal? Então, outra questão é o quê? Conferir a condição operativa dos equipamentos serem manobrados. Então, isso aqui é muito importante durante a visita, tá? A visita de orçamento. É você verificar, você não vai desligar, não vai pegar no equipamento, mas você vai olhar, vai analisar, se puder levar uma câmera termográfica para verificar se já existe algum ponto de anomalia térmica, é muito interessante. Nas nossas inspeções para orçamento, a gente já leva a câmera para poder dar uma analisada. Olha, ali já tem um ponto, já tem alguma coisa errada. Então a gente já começa a entender o que vai ser necessário na manutenção. Claro que você vai só olhar, você não vai elaborar um laudo para o cara entregar para fechar o serviço. Aí depende da sua conversa com o cliente. Mas eu só olho, verifico, minha equipe vai lá e olha, aqui tem um ponto de anomalia, anota. Que isso já gera um ponto crítico para a manutenção durante a manutenção. Então eu tenho uma manutenção mais guiada. E aí nós vamos verificar também qual é o meio de extinção dos extintores, tá? Se o extintor é a vácuo, do tipo PVO, que é a óleo, então já vou ter que fazer a substituição desse óleo. Qual a tensão, qual é a carga, então isso eu consigo verificar no disjuntor de baixa tensão, qual é a carga, a corrente ali que está envolvida. Se o transformador é a óleo ou a seco, se há a facilidade de retirada do óleo do transformador, se não há, você vai ter que ter uma bomba para retirada desse óleo, né? Se não tiver ali o ponto de retirada por gravidade, você vai ter que retirar por cima. Então são vários fatores que você tem que avaliar para realmente fazer ali a sua manutenção da maneira correta. Então, vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Aí na próxima aula a gente já continua. Até a próxima. Valeu!